A frente oriental da Segunda Guerra Mundial foi marcada por um inimigo tão implacável quanto os exércitos em combate: o clima russo. A Operação Barbarossa, lançada em 22 de junho de 1941, mostrou desde o início as ambições alemãs de conquistar vastas extensões do território soviético. No entanto, o clima, tão imprevisível quanto brutal, tornou-se um adversário insuperável para as tropas da Wehrmacht. O frio extremo, os ventos gelados e as nevascas contínuas foram apenas o início do sofrimento. As temperaturas caíam abaixo de 30 graus negativos, congelando equipamentos e deixando as tropas alemãs mal equipadas para sobreviver em um ambiente tão brutal. Muitos soldados da Wehrmacht começaram a sofrer de hipotermia, alguns perdendo membros devido aos congelamentos e outros morrendo no caminho. Os veículos atolavam na neve profunda, as armas não funcionavam e a logística ficou completamente sobrecarregada. Da vitória ao colapso, a Wehrmacht, frente ao frio e à lama. O verão inicial parecia favorável. Com temperaturas frescas em torno de 20 graus Celsius, o avanço nacional-socialista foi rápido e eficaz. Em poucos meses, tomaram cidades estratégicas como Smolensk e capturaram vastas extensões de território. Apesar da resistência da potência comunista, o moral entre os soldados alemães era alto, alimentado pelos sucessos iniciais. No entanto, esse otimismo logo começou a se desmoronar. O calor do verão e as longas jornadas de marcha esgotaram as tropas e desgastaram os recursos logísticos, enquanto as linhas de abastecimento se estendiam perigosamente para o interior russo, dificultando o abastecimento. O verão deu lugar ao outono, e com ele veio o temido Rasputitsa, aquele período em que as chuvas incessantes transformam as estradas em lamaçais intransitáveis. Os veículos ficavam atolados na lama, e o avanço alemão desacelerou drasticamente. As tropas, cada vez mais exaustas, viam seu ímpeto inicial ser interrompido não apenas pelas forças soviéticas, que aproveitaram para se reorganizar e lançar contra-ataques, mas também por um terreno que parecia se aliar a seus inimigos. Este período marcou o início do desgaste alemão. Quando o inverno chegou, ele veio com uma ferocidade que superou todas as expectativas. As temperaturas começaram a despencar em novembro e dezembro, atingindo 20 graus abaixo de zero e, em janeiro, 30 graus abaixo de zero em várias regiões. Este inverno de 1941 foi um dos mais severos registrados, e a Wehrmacht estava completamente despreparada. Alguns soldados alemães usaram jornais para tentar se isolar do frio, mas essas medidas se mostraram ineficazes diante das geadas implacáveis. As baixas por congelamento e doenças como a pneumonia aumentaram drasticamente, enfraquecendo ainda mais um exército já exausto. Enquanto isso, os militares russos demonstraram uma preparação muito mais adequada para enfrentar o inverno. Equipados com casacos acolchoados, gorros de pele e botas forradas, suportaram o clima com mais eficácia e aproveitaram sua vantagem. Em dezembro de 1941, lançaram uma contraofensiva que obrigou as forças alemãs, desmoralizadas e fisicamente debilitadas, a recuar. Este movimento marcou o fim do avanço para Moscou, encerrando a fase ofensiva alemã no fronte oriental e mostrando as primeiras rachaduras na aparente invencibilidade do exército nazista. As mesmas estações subsequentes continuaram a ser um fator crucial no curso da guerra. Em 1942, durante a Operação Azul, os ocupantes inimigos tentaram dirigir-se ao sul em busca dos campos petrolíferos do Cáucaso. Embora essa ofensiva tenha ocorrido no verão, o desgaste acumulado e a resistência soviética limitaram seu alcance. Com o inverno, a tragédia climática voltou a atacar durante a Batalha de Stalingrado, onde as temperaturas extremas e a falta de recursos condenaram o 6º Exército Alemão. Em janeiro do ano seguinte, com temperaturas que desafiavam a vida humana, os alemães se renderam, marcando um ponto de virada no conflito. Mas esses são apenas alguns dos detalhes associados ao clima durante aqueles eventos. Há muitos dados a serem revisados sobre isso e que moldaram o destino da guerra. Para começar, pode-se citar a resistência dos invadidos, muitas vezes incomum. O ataque surpresa lançado pela Alemanha no fronte oriental mobilizou mais de 3 milhões de soldados ao longo de um vasto território que se estendia do Mar Báltico ao Mar Negro.
Durante as primeiras semanas, o impacto foi devastador para a União Soviética. Milhões de combatentes capturados, vastas áreas ocupadas e perdas materiais incalculáveis. Apesar desse golpe inicial, a resistência russa começou a se consolidar, marcando o início de uma luta prolongada e brutal que se desenrolaria ao longo dos anos. O estado climático desempenhou um papel crucial desde o início. Enquanto as forças alemãs, mal equipadas para temperaturas extremas, lutavam contra o frio, os soldados soviéticos mostraram uma capacidade surpreendente de resistir e se adaptar ao clima. Seu equipamento, que incluía roupas de lã e casacos projetados especificamente para o inverno, permitia-lhes manter a eficácia no combate, mesmo quando as temperaturas caíam abaixo de 30 graus Celsius negativos. Ao contrário, os invasores, vestidos com uniformes inadequados, enfrentavam o clima com tentativas desesperadas de improvisação que eram insuficientes frente às geadas constantes. O frio não apenas afetava fisicamente as tropas, mas também influenciava psicologicamente no campo de batalha. Em uma cena recorrente, as tropas germânicas observavam, desconcertadas, como os militares russos continuavam avançando mesmo após receberem feridas mortais, como se a dor não pudesse atravessar as camadas de sua resistência gelada. Esse fenômeno, alimentado pela letargia neurológica causada pelo frio extremo, transformava os combatentes do Exército Vermelho em figuras espectrais que desafiavam as expectativas e aterrorizavam os invasores. Para explicá-lo em outros termos, era como se o frio os dotasse de um sedativo natural que lhes permitia continuar agindo no campo de batalha. Recebiam impactos de bala indolores naquele momento. A familiaridade dos soviéticos com seu ambiente lhes deu uma vantagem decisiva. As florestas densas e montanhas cobertas de neve tornaram-se aliados naturais que favoreceram emboscadas e ataques surpresos. Durante a Batalha de Moscou, em dezembro de 1941, as tropas do país invadido aproveitaram o esgotamento e a má preparação dos alemães para lançar contraofensivas devastadoras. Em paralelo, os partisãs russos, escondidos em áreas rurais e florestais, adotaram táticas de guerrilha que incluíam emboscadas noturnas e a estratégia de terra arrasada, destruindo recursos que poderiam ter sustentado o inimigo. O chamado General Inverno desempenhou um papel central na resistência russa. Em vez de simplesmente suportar o frio, eles o utilizaram como uma arma estratégica. Este clima extremo, juntamente com o engenho tático comunista, foi decisivo na Operação Urano. Nesta operação, os soviéticos cercaram as forças alemãs, executando ataques surpresos e aproveitando a neve e o gelo para cobrir seus movimentos. A resiliência dos invadidos não se limitava à sua habilidade para sobreviver. Era uma força ativa que atacava mesmo nas circunstâncias mais extremas. Os soldados, endurecidos por conflitos prévios, como a Guerra de Inverno contra a Finlândia, não apenas eram capazes de suportar o frio, usavam-no como uma ferramenta de combate. À medida que avançavam, pareciam imperturbáveis pelas feridas e pelo clima, avançando com uma determinação que desafiava as limitações humanas. Nos anos seguintes, essa combinação de resistência, adaptação e conhecimento do terreno foi crucial para deter a ofensiva alemã e, finalmente, reverter o curso do conflito. Encurralados e indefesos, como o frio impediu a Wehrmacht de avançar ou retroceder. O vasto território da União Soviética, com sua imensidão e hostilidade, tornou-se uma armadilha mortal para as forças alemãs durante a Segunda Guerra Mundial, dificultando tanto seus avanços quanto suas tentativas de recuar e estabelecer novas posições defensivas. A extensão da frente, que se estendia do Mar Báltico ao Mar Negro, apresentou um desafio logístico monumental. As linhas de abastecimento, perigosamente estendidas para o interior do país, tornaram-se cada vez mais ineficazes, dificultando o transporte de tropas e recursos necessários para sustentar operações prolongadas. O clima extremo da frente oriental foi um dos fatores mais devastadores. No inverno de 1941, fortes nevascas cobriram o terreno com camadas de até 1,5 metro de neve, dificultando a mobilidade e paralisando veículos e oficiais. A essa situação, somou-se a já mencionada Rasputitsa. Os veículos ficavam atolados e as tropas, exaustas,
mal conseguiam avançar. Essas condições não só retardaram as operações, mas também impediram o estabelecimento de defesas estáveis e dificultaram a retirada ordenada das forças alemãs. A geografia do território russo acrescentou uma camada adicional de dificuldade. Florestas densas, vastos pântanos e rios largos, como o Dnieper e o Volga, dividiam a paisagem, transformando-a em um campo de batalha inóspito. Esses obstáculos naturais retardavam o movimento alemão e, ao mesmo tempo, favoreciam os defensores soviéticos, que aproveitavam o terreno para organizar contra-ataques e emboscadas. As dificuldades logísticas não se limitavam ao terreno e ao clima. A infraestrutura na frente oriental era gravemente insuficiente. As estradas e ferrovias eram escassas e mal mantidas, incapazes de suportar o peso de uma operação militar dessa magnitude. As forças alemãs foram obrigadas a depender de rotas improvisadas, o que agravou ainda mais sua incapacidade de mover tropas e suprimentos com rapidez. Essas deficiências tornaram-se mais evidentes à medida que o conflito avançava, deixando as forças invasoras cada vez mais vulneráveis. O verão não oferecia alívio algum. As altas temperaturas levantavam nuvens de poeira que reduziam a visibilidade, complicando a coordenação entre as unidades. A falta de água e sombra exauria fisicamente os soldados, enfraquecendo sua capacidade de luta. Nessa situação, recuar era quase tão difícil quanto manter posições defensivas. Encurralados entre um terreno inóspito e um inimigo cada vez mais organizado, as tropas alemãs enfrentaram um desgaste contínuo. O ponto de inflexão veio com a Operação Bagration, no verão de 1944. Os soviéticos, aproveitando as vulnerabilidades alemãs, lançaram uma ofensiva devastadora que destruiu grande parte das forças do eixo na frente oriental. A combinação de um terreno desafiador, condições climáticas extremas, linhas de abastecimento estendidas e uma pressão implacável por parte das forças russas selou o destino dos ocupantes. Incapazes de avançar ou recuar, ficaram encurralados em um cenário de decadência inexorável. Apesar de suas tentativas de se adaptar e resistir, o esforço alemão desmoronou diante da imensidão do território, da hostilidade climática e da insuficiência logística, transformando essa frente no cenário de sua derrota. Falta de alimentos e medicamentos. O fracasso logístico alemão na frente oriental. As linhas de abastecimento alemãs na frente oriental durante a Segunda Guerra Mundial enfrentaram uma série de desafios que complicaram enormemente o avanço e a manutenção do esforço militar do Terceiro Reich. Desde o início da Operação Barbarossa, os problemas logísticos começaram a surgir, evidenciando uma subestimação tanto da resistência soviética quanto dos obstáculos naturais e climáticos da região. À medida que as tropas alemãs penetravam em território inimigo, as distâncias entre as frentes e as bases de abastecimento se ampliavam de maneira alarmante. Por exemplo, Moscou se encontrava a quase 1.600 quilômetros de Berlim, tornando cada envio de recursos uma operação complexa e vulnerável. A rede ferroviária russa, projetada com uma bitola diferente da europeia, representou um desafio imediato. Embora os alemães tenham tentado adaptar as infraestruturas capturadas, os trabalhos de conversão exigiam tempo e recursos que eram escassos. Os soviéticos, por sua vez, destruíram sistematicamente pontes, vias e outras instalações essenciais durante a sua retirada, atrasando ainda mais as operações logísticas dos invasores. Apesar desses esforços, o transporte terrestre também enfrentava grandes limitações devido à falta de estradas adequadas e a um terreno que combinava vastas planícies com áreas montanhosas, florestas densas e rios largos. O clima extremo foi, sem dúvida, um dos fatores mais determinantes no colapso logístico alemão. Os invernos russos, com temperaturas frequentemente abaixo de 30 graus negativos, transformavam o transporte de suprimentos em uma tarefa titânica. Os motores dos caminhões congelavam, o combustível perdia eficácia e os sistemas mecânicos sofriam avarias constantes. Em muitos casos, os veículos tornavam-se inutilizáveis, deixando as tropas sem acesso aos recursos necessários para sua sobrevivência e operacionalidade. Os alimentos, igualmente,
chegavam muitas vezes congelados, o que exigia um esforço adicional para sua preparação em condições precárias. As rações eram insuficientes em quantidade e qualidade, o que enfraquecia fisicamente os soldados e afetava seu moral. As cozinhas de campanha tornaram-se uma ferramenta crucial, embora dependessem da disponibilidade de ingredientes locais ou fornecidos pelas linhas de abastecimento. No entanto, o saque e a coleta em áreas conquistadas também se tornaram práticas comuns, especialmente quando as linhas de abastecimento eram incapazes de satisfazer as necessidades básicas. O transporte ferroviário, apesar de suas limitações, manteve-se como uma das principais vias para o movimento de grandes volumes de suprimentos. No entanto, as rotas ferroviárias eram vulneráveis a sabotagens e ataques soviéticos, além de enfrentar atrasos significativos devido às adaptações técnicas necessárias. Os comboios de caminhões, essenciais para chegar a áreas mais remotas, também sofriam as consequências do terreno e do clima. Durante os invernos, as estradas eram cobertas de gelo, enquanto as chuvas primaveris e o degelo transformavam os caminhos em lamaçais intransitáveis. Numa tentativa de superar essas dificuldades, os alemães recorreram ao uso de trenós puxados por cavalos nativos, conhecidos como panges. Embora resistentes, esses animais não conseguiam cobrir as demandas logísticas de um exército em expansão. O transporte de medicamentos no frio extremo era um desafio, já que muitos exigiam condições específicas de armazenamento para manter sua eficácia. O congelamento comprometia esses produtos, enquanto a escassez de um sistema logístico eficiente deixava muitos militares sem acesso aos cuidados médicos necessários. Isso aumentou a incidência de doenças e a mortalidade por ferimentos tratáveis, ampliando as baixas não apenas no campo de batalha, mas também nas zonas de retaguarda. A resistência russa aproveitou ao máximo essas fraquezas logísticas. As táticas de terra arrasada, combinadas com a mobilização da indústria para regiões do leste menos acessíveis, garantiram que os invasores não pudessem se beneficiar dos recursos locais. Ao mesmo tempo, os aliados ocidentais forneceram material bélico e suprimentos à União Soviética, fortalecendo suas capacidades e aumentando a pressão sobre as já tensas linhas de abastecimento alemãs. De fato, estima-se que os Estados Unidos tenham fornecido quase 2 milhões de toneladas de alimentos durante este processo. Embora os nacionalsocialistas tenham tentado estabelecer depósitos estratégicos e melhorar seus métodos de transporte, essas medidas se mostraram insuficientes diante da magnitude dos desafios. As soluções improvisadas, como o uso de caminhos secundários ou o transporte em pequenos comboios, não puderam compensar as falhas estruturais e estratégicas de um sistema logístico que, desde a sua concepção, não estava preparado para as exigências de uma campanha em um território tão vasto e hostil. Sucata graças ao gelo. Os tanques de combate alemães inúteis. Durante a Segunda Guerra Mundial, os tanques de combate alemães desempenharam um papel crucial na frente oriental, com modelos que marcaram marcos tecnológicos e estratégicos. O Panzer IV, inicialmente projetado com um canhão de 75 mm, consolidou-se como um tanque médio versátil, capaz de se adaptar tanto ao apoio à infantaria quanto ao combate direto contra outros blindados. Sua blindagem frontal alcançava os 80 mm em versões avançadas, mostrando sua evolução frente às demandas do conflito. Em 1943, o Panzer V Panther foi introduzido como resposta direta ao T-34 soviético. Este modelo, com uma blindagem frontal de até 100 mm e um design inclinado que aumentava a proteção, destacou-se pelo seu canhão de 75 mm e sua velocidade máxima de 55 km/h. Apesar de ser um dos melhores tanques do conflito, seus problemas mecânicos iniciais limitaram seu desempenho no campo de batalha. Por outro lado, o Panzer VI Tiger I simbolizou o poder dos tanques pesados alemães. Armado com um canhão de 88 mm, era capaz de destruir seus inimigos a longas distâncias. Sua blindagem frontal de até 120 mm e seu peso de 57 toneladas o tornavam imponente, mas menos manobrável, uma desvantagem significativa em terrenos complicados.
Com esses tanques como pano de fundo, nos invernos dos 3 anos a partir de 1941, o frio intenso afetou não só as tropas, mas também os veículos, cujos mecanismos internos se congelavam devido ao espessamento dos lubrificantes. As tripulações ocupantes foram obrigadas a improvisar soluções, como acender pequenas fogueiras sob os tanques, para evitar danos severos aos motores durante as noites. A neve profunda, que podia superar 1,5 metro em algumas regiões, acrescentava um obstáculo significativo. Os tanques alemães, com esteiras mais estreitas, frequentemente ficavam atolados em terrenos difíceis, uma desvantagem evidente em relação aos tanques russos, que tinham esteiras mais largas e melhor adaptadas. A mobilidade reduzida dos veículos alemães complicava as manobras ofensivas e expunha as unidades a emboscadas soviéticas bem planejadas. Enquanto isso, dentro dos tanques de combate alemães, as tripulações sofriam com um frio constante, pois esses veículos não tinham sistemas de aquecimento eficazes. Embora a blindagem e a potência de fogo de veículos como o Panzer IV, Panther e Tiger I fossem formidáveis em teoria, seu desempenho prático era comprometido em terrenos nevados e gelados. As esteiras do Panther e do Tiger I, em particular, mostraram-se inadequadas para o terreno lamacento deixado pelo degelo na primavera e pela lama congelada do inverno. Esses problemas de mobilidade não apenas retardavam as operações, mas também aumentavam a vulnerabilidade das unidades invasoras frente aos contra-ataques dos invadidos. Definitivamente, a falta de confiabilidade de seus veículos contrastava com a simplicidade e eficiência do design do T-34, que facilitava reparos rápidos mesmo em condições adversas. As tropas russas, além de estarem melhor equipadas, empregaram estratégias projetadas para maximizar as dificuldades enfrentadas pelos tanques alemães em tal invernada. Campos minados, emboscadas e o uso do terreno como vantagem tática foram fatores-chave que limitaram ainda mais a eficácia alemã. Por sua vez, os soviéticos aproveitaram as vantagens de seu conhecimento do terreno e de seus veículos adaptados ao clima, consolidando sua resistência e capacidade ofensiva. Enquanto isso, as longas jornadas em condições climáticas extremas, combinadas com a impossibilidade de manter a mobilidade e a eficácia dos tanques, levaram a um esgotamento físico e psicológico. Como se este cenário não fosse suficiente, durante a Batalha de Kursk, travada em julho de 1943, esses tanques de combate enfrentaram uma esmagadora superioridade numérica do país invadido. A Alemanha mobilizou cerca de 3.000 blindados, confiando em sua tecnologia avançada. No entanto, as táticas soviéticas, como a defesa em profundidade, o uso massivo de minas e emboscadas com tanques enterrados, contrariaram eficazmente as capacidades dos ocupantes. A combinação de inteligência precisa e contra-ataques coordenados garantiu uma resistência firme, que marcou um ponto de inflexão no conflito a favor do país aliado. Equipamentos de vigilância noturna, frio, poeira e grandes distâncias na frente oriental. Nos últimos anos da Segunda Guerra Mundial, as forças alemãs na frente oriental enfrentaram a necessidade de se adaptar a um ambiente de guerra marcado por uma crescente desvantagem tática e tecnológica. Nesse contexto, surgiu a implementação do Zielgeret 1229, também conhecido como Vampir, um sistema de visão noturna que empregava tecnologia de infravermelho ativo, marcando um notável avanço na inovação militar da época. O desenvolvimento do Vampir foi focado em proporcionar aos soldados alemães a capacidade de operar eficazmente em situações de baixa visibilidade, onde o uso de métodos convencionais era limitado. Sua utilização foi fundamental no contexto dessas latitudes, pois as particularidades geográficas e climáticas dessa região se agravavam à noite e exigiam esforços adicionais. Esse vasto território, marcado por uma variedade de terrenos e condições climáticas extremas, não só moldou a logística militar, mas também deixou uma marca duradoura nas táticas noturnas. Esse dispositivo era integrado ao fuzil de assalto STG-44 e era composto por um projetor de luz infravermelha e um conversor de imagem, permitindo aos operadores visualizar alvos na escuridão total sem serem detectados. Embora seu alcance fosse relativamente limitado,
de menos de 100 metros oferecia uma vantagem tática crucial em certas situações noturnas. O conjunto completo, que incluía uma bateria portátil necessária para seu funcionamento, alcançava um peso total de aproximadamente 14 quilogramas, uma carga que as tripulações tinham que transportar durante as operações. Introduzido no final de 1944, o uso do Vampir ficou restrito a um número reduzido de unidades, com uma produção estimada de 310 dispositivos. Apesar de sua distribuição limitada, o sistema foi atribuído a unidades militares especializadas conhecidas como Nachtjäger, ou caçadores noturnos. Esses combatentes eram selecionados e treinados especificamente para realizar emboscadas e ataques surpresa durante a noite, aproveitando a cobertura da escuridão para superar as desvantagens estratégicas enfrentadas pelas forças alemãs. As florestas densas que cobriam extensas áreas do terreno ofereciam uma cobertura natural que favorecia a furtividade e o ocultamento. Essas características permitiam aos Nachtjäger se moverem sem serem detectados. No entanto, essa mesma densidade vegetal complicava a navegação e aumentava os riscos de desorientação ou emboscadas inimigas. As planícies e colinas que se intercalavam com essas florestas também desempenhavam um papel duplo. Embora pudessem oferecer uma vista estratégica do ambiente, também ocultavam armadilhas e minas, o que exigia um planejamento cuidadoso antes de qualquer operação. Os Nachtjäger trabalhavam em turnos para garantir uma vigilância contínua, utilizando o Vampir para detectar movimentos inimigos enquanto permaneciam ocultos na escuridão. O clima, nesse contexto, adicionava uma camada adicional de complexidade às missões noturnas. A eficácia do Vampir era reduzida devido às baterias enfraquecidas pelo frio. Esse visor aumentava consideravelmente a carga que os soldados tinham que transportar, dificultando ainda mais a mobilidade. As longas noites de inverno ofereciam uma vantagem temporária, pois ampliavam o período para realizar missões noturnas. No entanto, essa mesma escuridão prolongada limitava a visibilidade natural, obrigando os oficiais a depender quase exclusivamente de seus dispositivos tecnológicos. A falta de luz lunar exacerbava essas dificuldades, tornando o reconhecimento do terreno e a identificação de alvos-tarefas consideravelmente mais árduas. Os soldados tinham que realizar missões de reconhecimento detalhadas, mapeando o terreno e localizando possíveis obstáculos ou pontos de emboscada. O impacto psicológico dessas condições extremas não era menor. A combinação de frio, escuridão e longas distâncias gerava um nível significativo de estresse entre as tropas. A fadiga física, resultado do peso adicional do equipamento e do clima implacável, era amplificada pela tensão mental de operar em um ambiente hostil e de visibilidade limitada. Os soldados eram obrigados a manter-se em constante alerta, uma tarefa que consumia tanto energia física quanto emocional. Para mitigar esses desafios, a manutenção rigorosa do equipamento tecnológico era fundamental. As baterias precisavam ser protegidas do frio e os visores noturnos exigiam revisões frequentes para garantir sua funcionalidade. Além disso, os Nachtjäger recebiam treinamento especializado que incluía táticas de furtividade e combate sob frio extremo. Este treinamento permitia que operassem eficazmente mesmo nas noites mais escuras e em terrenos congelados. Por sua vez, a superfície refletora da neve podia ofuscar os oficiais, complicando ainda mais a navegação e a eficácia do equipamento de visão noturna. Em resposta a essas dificuldades, as tropas desenvolveram métodos tradicionais para complementar a tecnologia, como o uso de sinais acústicos e táticas de proximidade para detectar movimentos inimigos. Neste cenário, a tecnologia avançada, embora essencial, nem sempre garantia o sucesso esperado. A falta de luz lunar representava outro obstáculo significativo. As noites extremamente escuras complicavam as emboscadas e os movimentos estratégicos, pois os soldados precisavam confiar em métodos alternativos para se orientar. Nessas circunstâncias, as operações eram cuidadosamente planejadas para coincidir com noites mais claras, quando as estrelas ou fontes de luz natural forneciam melhor visibilidade. Perdas militares e civis massivas. A frente oriental como carnificina alemã e soviética.
A Frente Oriental da Segunda Guerra Mundial representou uma das tragédias humanas mais significativas da história contemporânea, com perdas humanas massivas tanto no âmbito militar quanto civil. No plano militar, estima-se que aproximadamente 6,5 milhões de efetivos alemães e outros membros do eixo perderam a vida nesta região. Esses números representam mais de 60% de todas as baixas alemãs registradas durante o conflito. No final de dezembro de 1944, os relatórios médicos alemães contabilizavam 1.419.728 soldados mortos por diversas causas. Do lado soviético, as perdas militares também foram devastadoras. Mais de 8 milhões de oficiais do Exército Vermelho morreram em combate ou durante seu cativeiro como prisioneiros de guerra. Paralelamente, este exército capturou cerca de 5.700.000 militares alemães, dos quais muitos não sobreviveram ao tratamento recebido como prisioneiros. No entanto, as perdas civis superaram amplamente as militares. Na potência comunista, estima-se que 26 milhões de pessoas morreram devido ao conflito. Desse total, 20 milhões eram civis, vítimas da ocupação nacional socialista, de fome e de genocídios sistemáticos. Na Polônia, cerca de 6 milhões de cidadãos perderam a vida, sendo mais da metade de origem judaica. Da mesma forma, na Bielorrússia e na Ucrânia, foi relatado que mais de 20% da população civil foi assassinada. O impacto do frio e da geografia na Frente Oriental durante a Segunda Guerra Mundial foi um fator determinante nas perdas humanas, tanto civis quanto militares. Esse frio extremo encontrou as tropas alemãs completamente desprovidas de equipamentos adequados para enfrentá-lo. A falta de roupas quentes e suprimentos básicos de inverno condenou muitos soldados a sofrerem graves congelamentos nas extremidades, como mãos e pés. Em muitos casos, essas lesões terminaram em amputações e, frequentemente, em morte. Os registros indicam que aproximadamente 14.000 oficiais precisaram de amputações como resultado direto dessas condições. Além disso, a exposição prolongada ao frio enfraqueceu as tropas, tornando-as vulneráveis a doenças respiratórias como a pneumonia, que se espalhava rapidamente em um ambiente onde o acesso a medicamentos era limitado. A geografia da Frente Oriental não fez nada além de amplificar o desafio imposto pelo clima. As vastas estepes e os rios congelados se tornaram armadilhas mortais para as tropas alemãs, enquanto as forças soviéticas aproveitaram o terreno para lançar contraofensivas estratégicas, especialmente durante episódios como a Batalha de Stalingrado. Nesta campanha, o rio Volga, congelado pelas baixas temperaturas, serviu como rota de transporte e manobra para as forças russas, permitindo-lhes reabastecer e reforçar com relativa facilidade. A neve profunda, as tempestades e a constante ameaça de congelamento não apenas dificultavam as operações militares, mas também mergulhavam as tropas em um estado de desespero. As condições psicológicas adversas levaram muitos a sucumbir ao estresse ou mesmo ao suicídio. Para alguns, a única opção parecia ser a retirada desesperada para a Alemanha, mas essas tentativas de fuga muitas vezes terminavam em tragédia. Os soldados que tentavam voltar enfrentavam extensões intermináveis de terreno nevado, onde as temperaturas extremas e a falta de abrigo rapidamente tiravam vidas. A hipotermia se tornou uma causa comum de morte, enquanto outros sucumbiam à fome devido à falta de provisões durante sua travessia infrutífera. Aqueles que conseguiam escapar das forças soviéticas e do frio frequentemente encontravam um destino igualmente cruel: o extremo esgotamento ou a captura. A mortalidade na Frente Oriental alcançou números alarmantes. Durante os primeiros meses do inverno de 1941, cerca de 23% das tropas alemãs sucumbiram às intempéries ou às doenças associadas. Estima-se que, no total, mais de 250.000 militares alemães sofreram congelamento, enquanto milhares morreram diretamente devido ao frio. Após o conflito, surgiram detalhes ainda mais dolorosos. Em várias áreas foram descobertas valas comuns com os corpos congelados dos oficiais invasores. As investigações posteriores também revelaram como essas condições extremas afetaram os civis das áreas ocupadas, que sofreram massacres, deslocamentos forçados e abandono em circunstâncias igualmente desumanas.
Enquanto os soviéticos conseguiam se adaptar melhor ao ambiente, os alemães pagaram um preço altíssimo por sua falta de preparação. O impacto da Frente Oriental não tem comparação em termos históricos. Em contraste, frentes como a Ocidental ou a do Pacífico, embora também devastadoras, registraram perdas significativamente menores em comparação.